Olá, seja bem-vindo, galera, assistiu o primeiro episódio do Yu-Gi-Oh! Go Rush. Então eu vou contar a minha experiência, o que eu achei desse primeiro episódio. E eu já coloco logo de cara, galera, que esse pra mim tem um potencial enorme e eu vou estar mostrando aqui pra vocês o porquê. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses e outros vídeos. E comenta aí o que você achou desse primeiro episódio, se você tá empolgado assim como eu, porque esse anime pra mim vai ser top, beleza? Então vamos pro vídeo aqui, que o vídeo vai ser top igual esse anime do Yu-Gi-Oh! Go Rush. Então, para quem não está familiarizado, o Go Rush vai ser uma sequência do Sevens, vai ter a mesma temática dos Rush Duels, só que vai ter protagonistas novos, não vai ser uma sequência direta. E galera, para quem achou que esse episódio seria um episódio bobo, seria, estão me fazendo de idiota, eu creio que você não está dando a real oportunidade a esse anime. Porque para você assistir um anime você tem que entender duas coisas. O primeiro é o contexto do anime e o segundo é a proposta dele. Então quando a gente fala de Yu-Gi-Oh! E ainda específico no Rush Duel, você tem que entender o contexto do anime. O contexto do anime é um alienígena que está tendo aquela primeira experiência com o card, que ele vai utilizar esse card como o caminho, fazendo referência aos céus, como caminho para que ele salve o povo dele, basicamente isso. Então a pessoa pode estar pensando, nossa, mais um episódio tutorial mostrando o cara fazendo tudo desde o começo, ensinando passo a passo, mas é isso. Imagine uma pessoa que tá sabendo de um card game muito popular, ele se interessou, aí ele pegou o pacotinho e e agora o que eu faço? Então as pessoas que já têm experiência vão estar ensinando tudo. Até já canonizou o Booster. É o primeiro anime que já canonizou o Booster em Yu-Gi-Oh! Que antes você já via as cartas, não sabia nem de onde vinha. Então esse daí canonizou o Booster para você abrir ele e pegar suas cartas. Achei isso daí muito interessante, muito top. E voltando a esse raciocínio, vai te ensinar aí a questão de atacar um monstro, a questão de invocação, turnos, se você compra, se você não compra, se você ataca, se você não ataca. Então essa é a introdução. A estranheza é porque essa introdução tão robusta aconteceu no Go Rush e não aconteceu no Sevens. Tinha que ser mais no Sevens do que aqui. Mas o contexto é esse. Você tem que entender o contexto, que é uma pessoa que nunca ouviu falar do card game, nunca ouviu falar do estilo de jogo, mas se interessou e quer aprender, e as pessoas estão ensinando a ele jogar do zero. Top! Então você entendendo esse contexto, essa questão de achar o anime bobo já cai por terra só por aí. E o segundo é a proposta. A proposta do Rush Duel, vamos colocar do lado de fora, o Rush Duel foi inserido para que desse um reboot na série de Yu-Gi-Oh! Que estava sendo mais adulta, mais competitiva. Então a audiência do Yu-Gi-Oh! Todas as pessoas que assistem o anime acompanharam desde o Monstros de Duelo. Então esse povo cresceu. Aí a Konami, a Toei, o estúdio Gallop, eles viram que o foco tinha que mudar. Não tinha que ser mais um anime feito para adolescentes / adultos que acompanharam o Yu-Gi-Oh! Tem que pegar um novo público, e o novo público são as crianças. Esse anime é voltado para o público infantil. Então, mesmo que você tenha acompanhado todos os animes, mesmo que você seja apaixonado por Yu-Gi-Oh!, hoje, você que é adolescente / adulto, esse anime não é mais para você. Esse anime é para crianças. Óbvio que você tem o gosto, você vai assistir, beleza. Então, você não pode ter aquele sentimento de mudou completamente, te descaracterizou, tá fazendo errado porque tá mostrando o que eu já sei. Então, esse que é o ponto principal. Quando for assistir esse anime, ou caso for lançar um outro anime,
obviamente o primeiro episódio vai ser a introdução mesmo, te ensinando a jogar uma nova mecânica. Então, colocados esses pontos aqui, então vamos para o episódio em si. Já começo fazendo aquela referência a Yu-Gi-Oh! Zexal. Já pegar um personagem e fazer aquele encontro com a alienígena, e eu achei bem interessante que eles pegaram alguns pontos subjetivos ali que, para quem já assistiu todos, você capta coisinhas que fica bem divertida a experiência quando você vê um anime como esse. Que o primeiro é a referência ao Astral. O Astral também tinha um conflito que estava acontecendo na galáxia dele, no mundo astral, e ele precisava da ajuda de terráqueos para conseguir esse objetivo. Então já tem uma referência clara a isso, seja na questão da postura. A postura dele, do Yudias, é bem parecida com o Astral no começo do anime. Se você pegar no começo, é bem parecido. O Astral, até no final, ele carregou um pouquinho desse ar imponente, assim, de guerreiro de verdade, aquele cara que é a linha de frente. Então ele tem um traço parecido mais com o Astral. Mas também logo no episódio, quando eles encontraram pela primeira vez, a paleta de cores que utilizaram já fez para mim a referência ao Yusei do 5DS. Então eu já falei, nossa, pronto, esse daí é o protagonista, porque eu sou muito fã do 5DS. Então logo no começo ele já veio com essa paleta de cores no uniforme dele, que eu achei bem bacana. Mas obviamente ele tem o uniforme dele de batalha, que é totalmente diferente. E esse personagem, mesmo sendo inocente, ele tem um propósito muito grande. Então ele não vai ser bobo o anime inteiro, ele não vai ser inocente o anime inteiro. Então ele tá entendendo aquela cultura dos terráqueos para depois ele virar aquele protagonista que a gente já conhece. E outra coisa interessante, que ele segue a linha dos protagonistas adultos, porque tem os protagonistas infantis e o protagonista adulto. Mesmo ele sendo ingênuo, ele segue a linha dos adultos, que é aquele líder, aquele cara referência, que a gente tem o Faraó como adulto, o Yugi como criança, tem o Yusei como adulto, tem o Yuma como criança, o Yusaku como adulto, o Yuya como criança. Então tem essa diferenciação de protagonista, e como foi o Yuga criança, ele vai fazer a contraparte da versão adulta, entre aspas, porque ele aparenta ser aquele tipo de protagonista shonen dos 15 anos, 16 anos. Então ele tem essa característica que logo na frente ele vai ser aquele ponto-chave para estar salvando o dia, entendeu? Então eu acho muito bacana esse estilo, que é o que mais me agrada. Se o estilo infantil, eu coloco infantil para diferenciar. Então diga aí nos comentários qual desse estilo que mais te agrada, se é o adulto ou se é o infantil, de protagonista de Yu-Gi-Oh! E sobre personagens não tem para onde correr mesmo, porque a história vai se dar em torno dos três. Então todos os conflitos que tiverem vão ser conflitos aqui na Terra, conflitos no mundo do Yudias. Então o Yudias vai interferir aqui na Terra, e os problemas que estão acontecendo no mundo do Yudias, ou eles vão sair daqui para resolver lá, ou vão vir de lá para cá, que é o mais comum de acontecer, e vão aparecer outros personagens parecidos com o protagonista. E galera, tem um ponto aqui para levantar para vocês, que quando foi lançado o Go Rush, fizeram um anúncio do anime, já mostraram o nome dos personagens, e os dois irmãos carregam o sobrenome do protagonista do Sevens. Então na minha cabeça eu coloquei que eles seriam os filhos dele e ia estar continuando da onde ele parou. Mas nesse mesmo episódio já mostrou que o tempo passou, e passou bastante. Que teve um personagem que é o Gallant, que ele faz parte da equipe de escavação do 6º ano. Fazia, né? E até então, engraçado que a cidade que eles estão vivendo é a cidade de Matsuba, que é o sobrenome da Asuna, que é a líder da equipe.
e ele já tá velho, ele já tá idoso. Então não seria coerente que o Hyuga fosse o pai dos dois, e sim o avô. E esse não é o ponto chave dessa questão. O ponto é que no episódio, provavelmente muita gente não percebeu, é que quando os dois estão se preparando para começar e ele e o Yudias mostram o disco de duelo, que é aquele no formato de 7, eles não reconhecem. Então, se a gente pegar como linha de raciocínio que o Hyuga é o avô dos dois, então como que eles não tiveram nenhum contato com esse disco de duelo? Tanto que eles acharam que esse seria até um item alienígena também. Então já fica aquele questionamento que eles soltaram, e se o pessoal não pegou essa questão aí, já tem algo para se teorizar para os próximos episódios, que se for uma questão que eles não conhecem a história do avô, eles vão estar descobrindo mais do Rush Duel do que o próprio Yudias. Então vai ficar essa questão na Terra aqui deles entenderem a história do avô deles, e o Yudias utilizar o Rush Duel para tentar salvar o povo deles e acabar com as guerras que fizeram com que eles fugissem para aqui para a Terra, beleza? Então diga aí nos comentários o que você acha sobre isso, o que aconteceu com o Hyuga, se ele ficou na Terra, se ele voltou para onde ele estava, porque se você viu o último episódio, ele ficou um período em algum lugar, tanto que passou o tempo e o pessoal já estava se graduando aqui. Aí quando ele voltou com uma tecnologia muito maior, e o que se deu depois que ele chegou na Terra. E também tem aquela questão, né? Se ele ficou pouco tempo, ele voltou, foi fazer o quê? E o que aconteceu com os discos de duelo, que os netos não tiveram nenhuma referência, nenhum contato com eles até a nova mecânica, sendo que o avô foi o que inseriu o Rush Duel para todo mundo, essa forma de duelar. Então diga aí nos comentários o que você acha referente a isso e faça suas teorias, beleza? Então, para encerrar aqui, vou novamente dizer que esse foi um ótimo anime. Para quem vai assistir aí, já fica a minha recomendação, que esse é um tipo de anime bem promissor, que tem histórias que podem ser abordadas aí e levar esse anime para um patamar muito grande. Então eu fico feliz para todo mundo que vai começar essa saga junto comigo. Então, muito obrigado se você assistiu até agora. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo esses e outros vídeos. Valeu, falou e te vejo no próximo. Fui!